vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 29, você acompanha comigo. Ele, porém, esse doutor da lei, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, e aqui o Senhor Jesus nos traz uma parábola. Descia um homem, vai prestando atenção nos detalhes. Descia um homem, não diz o seu nome, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano. E esse samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o doutor da lei, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, igreja? Meu Deus e Pai, fecha os teus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Deus Santo, querido, é a Tua palavra que será ministrada. Então fala conosco, Espírito Santo. Queremos Te agradecer pelo dia, pela vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. O Senhor nos socorreu. O Senhor nos trouxe, nos colocou na Tua presença, na Tua casa. Oh, Senhor Jesus, Te agradecemos. Te agradecemos pelo Teu amor. Como o Senhor usou de misericórdia para conosco. Obrigado, Jesus. Então fala com a Tua igreja, fala com esta pessoa. Nos ensina a Tua palavra, nos revela qual é a Tua vontade. Deus, o que eu Te peço, eu quero ser um canal de bênção, um instrumento
para tudo aquilo que for ministrado. Vá de encontro ao coração, à necessidade desta pessoa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Permaneça, fica conosco. Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos aplaudir esse Deus lindo. Pode se assentar, pode tomar o teu lugar. Eu, como introdução, já quero passar para a igreja que os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus e também pelos religiosos daquela época. Os samaritanos, eles eram considerados, assim, pessoas impuras, imundas, desprezíveis. E o Senhor Jesus usa exatamente a figura, o personagem de um samaritano, demonstrando com isso, amados, quem é o nosso próximo? Todos. Não é raça, não é porque a pessoa é da mesma religião que a minha, porque ela pensa do meu jeito, porque ela é meu vizinho. Não, próximo são todos. Todos. E aqui nesta parábola, o Senhor Jesus mostra claramente que Ele é esse bom samaritano. Amém, igreja? Jesus é o bom samaritano. Eu vou procurar trazer uma comparação para a igreja entender. Jesus, ele veio e também foi desprezado. Foi caluniado, maltratado. Ninguém deu valor, sabe, ao Senhor. Foi considerado o mais indigno dos homens. Para você ter uma ideia, quando os religiosos, os judeus, eles queriam criticar, atacar o Senhor Jesus, que eles queriam ofender mesmo, eles usavam esse termo, está cheio de demônios. É como se fosse um samaritano. Veja comigo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Ou seja, esse termo samaritano era um termo assim tão desprezível. Era considerado um nada, um lixo. Então, para ofender alguém, chamava de samaritano. E Jesus foi chamado de samaritano e endemoniado. Jesus é o bom samaritano. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? E aqui no nosso texto, Jesus vai contando esta parábola para responder a esse doutor da lei que perguntou: mas quem é o meu próximo? Certamente ele pensou: bom, Jesus vai responder que
que são os da minha nação, os judeus. Somente esses fazem parte, são os meus próximos. Ou quem sabe, os religiosos, os judeus, os que são religiosos somente, né? Havia esse preconceito muito grande contra os samaritanos. E aqui o texto continua dizendo: quem é o meu próximo? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Quem é esse homem? A Bíblia não diz o seu nome. Pode ser eu, pode ser você, e na verdade representa o homem caído. Ele descia de Jerusalém para Jericó, representando o homem caído em pecado, que foi despojado, foi espancado pelo diabo, por Satanás, o homem ali jogado, todo machucado, ferido, quase morto. E a Bíblia não diz exatamente isso? Que a queda do homem trouxe esse prejuízo. Nós estamos, a humanidade, mortos em pecado. Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, tem atacado como nunca o homem. Aqui simboliza exatamente o homem caído. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, de demônios, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Amados, é exatamente a situação do homem, de Adão, né? Desde Adão, com a queda do homem no pecado, aqui é o retrato da humanidade. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O sacerdote, para você entender, ele representava a lei. Ele deveria ter a obrigação, como sacerdote, de socorrer aquele homem caído, todo ferido, machucado. Ele, como religioso, o que é que ele faz? Ele desvia, passa de largo. Por quê? Porque ele não quer se comprometer. Ele não quer se envolver com aquela situação. Mas era obrigação como sacerdote, como conhecedor da lei, praticante, ele deveria socorrer aquele homem caído. Mas ele não quis compromisso. Da mesma forma, um levita. O levita, ele era um auxiliar no templo. Ele ajudava no templo. Também um religioso envolvido, o que é que ele faz? Não quis ter compromisso. Também passa de largo. Olha, amados, o que mostra isso? Que religião não salva ninguém, não. Às vezes a pessoa está envolvida, é religiosa, mas não cumpre, não obedece à palavra. Tanto o sacerdote quanto o levita se mostraram indiferentes com a situação daquele homem que estava jogado
ali largado, todo machucado, no caminho. Amados, você vai trazendo isso para os dias de hoje, e você começa a fazer essa comparação, você fala, meu Deus, é assim mesmo que está acontecendo, né? E o texto continua dizendo, no versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, ele se colocou no lugar daquela pessoa que estava caída, precisando de ajuda, toda machucada, ferida. Ele se coloca no lugar dela. Não foi pena que ele sentiu. Ele sentiu compaixão, tanto que ele agiu. Ele não ficou só ali observando e seguiu o seu caminho. Não, ele tomou uma atitude, ele interrompeu a sua viagem para socorrer um desconhecido. E por que Jesus é o bom samaritano? Por quê? Jesus não desceu também do céu? Ele não veio, não se fez homem, e veio e nos encontrou nos caminhos da vida, ali quase morto, sendo assaltado pelo diabo. Ele veio e demonstrou esse amor, nos socorreu no momento que a gente mais precisava. Ele para, ele abre mão da sua glória, da sua majestade, desce, vem a essa terra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu Deus, ele para, socorre esse homem, né? Sentiu compaixão. Amados, a vinda de Jesus é uma demonstração de amor. Sim ou não? É uma demonstração de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse homem estava lá jogado, largado, machucado, ensanguentado, precisando de ajuda, quase morto. Esse é o nosso retrato, o retrato da humanidade. E Jesus veio e demonstrou esse amor por nós. Enquanto a religião, a lei, sabe, não pôde fazer nada pelo homem, pela humanidade, Jesus veio. Demonstra esse amor, né? Porque nós estávamos perecendo. Ele veio para nos salvar. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Aleluia. E sentiu compaixão, e aproximando-se, olha que coisa linda, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Olha o cuidado do Senhor Jesus para com o homem caído. Olha o cuidado. Ele tem o bálsamo, ele tem o azeite, ele nos dá o Espírito Santo, ele é o nosso conforto, o nosso consolo. E ele não tem só o bálsamo, o azeite, né, para aliviar a dor, o sofrimento, mas ele também tem o vinho,
azeite e vinho, e esse vinho simboliza o sangue de Cristo. É isso, amado, Jesus veio. Olha, como se encaixa? Quando você começa a se meditar na palavra, você fala, meu Deus, como a Bíblia é perfeita, como as coisas vão se encaixando, assim, uma coisa tão linda, tão sobrenatural. Diz aqui o texto, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Olha, sabe o que eu pensei aqui? Quando eu li, o homem está caído. Os religiosos não quiseram ter compromisso, se envolver naquela situação. Passaram de longe. Jesus vem, socorre aquele homem, ele dá do bálsamo, do azeite, o sangue de Cristo que nos garante a salvação. Aí o que é que ele faz, igreja? Ele pega aquela pessoa nos braços. Isso me chamou a atenção. Sabe quando você não consegue mais andar, caminhar, porque você está cansado, porque você está machucado, porque você está ferido, que você não tem mais forças? Sabe quando você se sente desse jeito? Ninguém te dá atenção, ninguém para te socorrer, estender as mãos, te ajudar a levantar. Aí, o que é que o bom samaritano Jesus ele faz? O que é que ele faz, igreja? Ele socorre e ainda pega nos braços. Oh, Rabachuri canta lamanai. Irmãos, isso é demonstração de amor. É uma demonstração de amor tão grande. E ele fez isso sem conhecer, sem saber de quem se tratava. Era um homem ali desconhecido que simplesmente estava precisando ser salvo. Porque se ele continuasse caído ali no caminho, ele já estava quase morto. Ele ia acabar morrendo de vez. E Jesus veio, socorre. Aí ele toma aquele homem nos braços. Vem cá, eu vou te socorrer. E diz aqui o texto, e o coloca sobre a sua cavalgadura. Ou seja, quando a gente não está podendo caminhar, o que é que Jesus faz? Ele vê um meio para nos ajudar nesta caminhada, mas ele fica ao lado. Ele vai conduzindo, né? Porque aquele homem, como ele estava quase morto, ferido, quase morto, provavelmente quando colocou o homem ali na cavalgadura, se ele estava quase morto, irmãos, eu não sei se colocou ele deitado, talvez ele não conseguisse ficar sentado, não sei. Mas Jesus, o bom samaritano, estava lá do lado, glória a Deus, estava lá do lado. E foi levando aquele ferido, aquele homem, até onde? Até uma estalagem. A estalagem aqui representa a igreja. Representa a igreja. Então, quando alguém tem um encontro com Cristo, ele tem que congregar. Ele tem que estar na igreja, na estalagem de Deus. Porque é aqui na estalagem
que a pessoa chega, às vezes, arrebentada, toda machucada. A pessoa chega aqui, um trapo, toda quebrada, destruída. Quantas vidas não foram abençoadas na igreja? Foram atendidas, socorridas. E olha que a gente não tem feito o suficiente, é para fazer muito mais. Mas todos que têm um encontro com Jesus têm que congregar. Você só está aqui, oi, você só está aqui porque o Senhor Jesus te trouxe. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe. Você só está aqui porque foi Jesus que te trouxe. Você, pelas tuas pernas, pela tua própria força, você não conseguiria. É ou não é? A gente acha, não, eu vou na igreja. Não. Foi Jesus que te encontrou, que te socorreu, que te estendeu as mãos, que te pegou no braço e te trouxe até a estalagem. Foi o Senhor Jesus que te trouxe até esse lugar aqui. Posso ouvir outro glória a Deus? Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele. Olha aí, igreja. Ei. O que é que Jesus está dizendo para nós, para a igreja? Qual é a nossa missão como igreja? Cuidar de pessoas. Essa é a nossa missão. É ajudar o próximo. É usar de compaixão, de misericórdia para aqueles que estão feridos. Quem está me entendendo aqui? Essa é a nossa missão. Está claro no texto. Está claro, irmãos. E Jesus está dizendo: ei, eu estou trazendo gente para a estalagem, eu estou trazendo gente para a igreja, para a minha igreja, e vocês vão cuidar. O pagamento está aqui. Nunca esqueça isso. Jesus já pagou o preço por essas vidas, por essas almas. Jesus já pagou o preço por você. E foi um preço muito alto. Ele pagou o preço dizendo: ei, cuida, porque quando eu voltar, eu vou completar a bênção. Haverá recompensa, dá um glória a Deus. Olha aqui, olha o texto. Partindo ao outro dia, estou aqui no versículo 35, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? Você crê que Jesus vai voltar? E eu vou te falar algo aqui que vai te deixar arrepiado. Vai te deixar arrepiado. Não foram 2 dias? Ele encontra a pessoa caída, ferida, socorre, leva para a estalagem. No dia seguinte, diz a Bíblia. Então, quantos dias? 2 dias. Quanto que ele deixou de dinheiro? 2 dinheiros. Se um dia para Deus é como 1000 anos, e nós estamos no ano 2000, isso significa que Jesus está para voltar.
Porque foram 2 dias, 2 dinheiros, e ele falou, e eu vou voltar. E nós estamos no ano 2000. E os sinais estão dizendo que Jesus está voltando. E ele está prometendo o quê? Eu te pagarei quando voltar. O galardão, a recompensa, saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Haverá galardão, haverá recompensa. Aleluia! Diga comigo, Jesus já pagou o preço e vai voltar. Ele vai voltar. E o nosso chamado? Será? Qual é o nosso chamado? É cuidar daqueles que Jesus traz até a sua casa, para a estalagem. É isso que nós temos que fazer. Usar de compaixão, de misericórdia, ajudar o próximo, socorrer, demonstrar amor, não é ser religioso e passar de largo. Ah, não, eu não quero saber, não quero me envolver. Cada um para si, cada um que se cuide, que se vire. Irmãos, não pode ser assim. Igreja não é isso. Igreja não é assim. Né? Aí Jesus pergunta assim, para aquele doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Uau! Você concorda que nós temos que usar de misericórdia? Porque Jesus disse assim: vai e faze da mesma maneira. Amados, nós não podemos ser insensíveis para com aqueles que estão sofrendo. Nós não podemos ignorar, desprezar, passar de longe. Nós temos que usar de misericórdia, demonstrar essa compaixão e agir, tomar atitude. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aqui eu entendi perfeitamente que é todos. Todos aqueles que chegam até nós, não é somente o nosso vizinho, não é somente o nosso parente, não é somente aquela pessoa que trabalha comigo, o meu próximo não é somente aquela pessoa que congrega na mesma igreja que eu congrego, o meu próximo não é somente aquele que pensa como eu penso. Porque esse samaritano, irmãos, eles eram odiados pelos judeus. Jesus usa essa figura do samaritano para mostrar para a gente o seguinte: ei, o teu próximo é todos aqueles que precisam de você, da tua ajuda. Usa de misericórdia, só isso. Quem recebeu essa palavra? Ei! Então se coloque em pé. Se coloque em pé em teu lugar. Aleluia. Diga glória a Deus. Tem um versículo que diz assim: não é sacrifício o que Deus quer. Deus quer misericórdia, irmãos. Viu? Amor. A gente demonstrar esse amor. Como Jesus demonstrou. E não importa quem seja a pessoa. Não importa quem seja, a cor da pele, a raça, a posição social que ela ocupa. A Bíblia não diz que essa pessoa que caiu nas mãos dos salteadores, quem era?
se ele tinha dinheiro ou se não tinha. Eu sei que ele levou uma surra lá, foi espancado, ficou lá jogado, ia acabar morrendo se esse bom samaritano não se apresentasse para ajudar. Que esta palavra possa ficar no nosso coração. Feche os teus olhos. Meu Deus e Pai, a gente tem tanto ainda para melhorar. A gente tem tanto ainda. Coloca amor, Pai, no nosso coração. Eu sei que amar é um mandamento, é uma decisão, mas que possamos amar de verdade. Não importa quem seja a pessoa. Socorrer. Esse homem era um desconhecido. Esse que caiu nas mãos dos salteadores era um desconhecido. Mas aquele samaritano, ele usou de compaixão, ele agiu, demonstrou misericórdia, amor. Que possamos fazer o mesmo. O Senhor disse para o doutor da lei: vai e faça a mesma coisa. O Senhor mandou ele fazer isso. E nós temos que fazer isso. Não queremos ser apenas religiosos, porque religião não vai salvar ninguém. Não adianta conhecer toda a Bíblia, como aquele doutor da lei, como aquele sacerdote ou levita, que eram conhecedores da lei, mas não praticavam a palavra. Senhor, me perdoa. Que a gente possa fazer o melhor. Ajudar aqueles que estão sofrendo, precisando. Porque senão eles vão acabar morrendo. Eles vão acabar morrendo. E vão morrer sem salvação. E a gente não fez nada. E o Senhor disse: cuida dele. E a gente não está cuidando como deveria. Então nos ajuda, Deus. Abençoa a tua igreja. Que essa palavra possa ter um efeito no coração, na vida de cada um que ouviu. Em nome de Jesus. Que assim seja. Que Deus abençoe. Essa e outras ministrações você pode acompanhar no nosso site novageração.org ou no nosso canal do YouTube, Pastor Palharim. Amados, aproveita, dá um like, se inscreva, põe lá para tocar o sininho para que você receba, o aviso de novas ministrações, pregações. Imperdível é a palavra de Deus. E se você ama esta palavra, amados, é essa palavra que vai fazer a diferença na tua vida espiritual. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.